Horta e Manoá, República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui sem estado, democrático de direito e tem como fundamentos a soberania e a cidadania, preda dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Vigilei Muro 3 e Prudência de 4 de 2019. Vê o pluralismo político. Parágrafo único: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Artigo 2: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si: o legislativo, o executivo e o judiciário. Art. 3: ver o constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil e construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Art. 4A: República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. Parágrafo único: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos na América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Dos direitos e garantias fundamentais. Capítulo I: dos direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: e homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. É livre a manifestação do pensamento, sendo Se é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito à indenização pelo dano material
ou moral decorrente de sua violação. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Vide lei número 1310 de 2015. Vigência. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Vide lei número 9, vide 996, tiro 996. Turing é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Doutores é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. É livre a locomoção no território nacional, em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar, a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Tem legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. É garantido o direito de propriedade. A propriedade atenderá à sua função social. A lei estabelecerá um procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Pertins V. No caso de iminente perigo público, a autoridade incompetente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Zixizia, pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Zixizei, aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Zixizei, são assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Se disse a lei, assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.
é garantido o direito de herança. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do dito jus. Se servir, o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade, do Estado. Regulamento, vide lei número 12, CIPEM 27, de Dom Simelios. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos, esclarecimento de situações de interesse pessoal. A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Não haverá juiz ou tribunal de exceção. Reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurada a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Sex, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. XL, a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. XLEI, a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Quer do racismo constitui crime inafiançável, imprescritível, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. Exilia a lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitirem. Regulamento constitui crime inafiançável, imprescritível, ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional, Estado democrático. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. O order bilará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: evasão ou restrição da liberdade, perda de bens, mutação, alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Não haverá de morte salvo em caso de guerra declarada nos termos do arquiteto, a quatrocinados de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento cruéis. E a pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Las presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Nenhum brasileiro será extraditado salvo naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Ninguém
será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. É o livre aos litigantes em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa. Com os meios e recursos é ela inerente. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei, regulamento. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se está não for intentada no prazo legal. LXC a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Liprisia, prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Niprici, o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família, de advogado. Machavo preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Não haverá prisão civil por dívida, salva do responsável pelo inadimplemento voluntário, inexcusável de obrigação alimentícia, e a do depositário infiel. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Legalidade pública, ondocente em pessoa jurídica, no exercício de atribuições do poder público. Não ceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impedrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, e evitar
de Belstaro e militar, fundamente militar, definidos em lei. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, inibidade, tipo Senai. Liucoivup Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Liucoivup Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como que ficar preso, além do tempo fixado na sentença. São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei. Vide Lei número 784 e nova de 4 titulava o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Regulamento e a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, incluído pela emenda constitucional no 45 de 2004, vide ADIM 392. É assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais, incluído pela emenda constitucional número 115. Amar as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais tem aplicação imediata. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais, incluído pela emenda constitucional no 45 de 2004, vide ADIM 392. Vi atos decorrentes do disposto no SOR, extremo do art. 5 da Constituição. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão, incluído pela emenda constitucional no 45 de 2004. Capítulo 2 de Art. 6 são direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade, a infância, a assistência aos desamparados. Na forma desta Constituição, redação dada pela emenda constitucional de 90 de 2015. Parágrafo único: todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária, incluído pela emenda constitucional número 5, 2010, de lei por 14, som, ICMIT 1, do 2001, 2003, 2010. Trai fundo de garantia do tempo de serviço. O AVRU, salário mínimo, fixado em lei nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. V, piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Vi, irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Vi,
Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Vice 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Desproteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa e participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração. E, excepcionalmente, participação na gestão da empresa conforme definido em lei. Sim, salário família pagam em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Redação dada pela emenda constitucional número 20 de 9 em 8 de duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Vide decreto lei não 542 words de não 23, jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo em 50% a do normal. Vide Del 5, carta e 5 índices, arte 38 e 2. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a doação de 120 dias. Licença paternidade, nos termos fixados em leis. Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias, nos termos da lei de GOS. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. E que passaram aposentadoria, assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Redação dada pela emenda constitucional 1133. Reponde 6, reponde de proteção em face da automação na forma da lei. Isaías 8. Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Redação dada pela emenda constitucional número 28 de 2000. Revogada. Redação dada pela emenda constitucional número 28 de 2000. Redação dada pela emenda constitucional número 28 de 2000. Exercício, proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Deixa-se proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Deixa-se proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual, ou entre os profissionais respectivos. Deixa-se proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho
trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Redação dada pela emenda constitucional número 20 de 9 de Lucine. Redação dada pela emenda constitucional número 20 de 2090 luzes. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos I, V, X, V, X, X, I, 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 que torce, que torce, e que sei, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrente da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos e 2 teres, bem como a sua integração à Previdência Social. Redação dada pela emenda constitucional 95, bem como a sua integração à Previdência Social. Redação dada pela emenda constitucional 92 2013. Art 8 é livre, a Associação Profissional ou Sindical. Observado o seguinte: a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau representativa de categoria profissional ou... Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado ao sindicato. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Viu aposentado, o filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e se eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer. Art 9. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Uso ou a lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Parsabudo, os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Art 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. E nas empresas de mais de 200 empregados é assegurada a eleição de um representante destes, com a finalidade exclusiva de promover-los entendimento direto com os empregadores. Repito o Dorzete da nacionalidade, da nacionalidade, da nacionalidade. E nato, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente,
ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Radação dada pela emenda constitucional número 54 de 2007, aos que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. A redação dada pela emenda constitucional de revisão número 3 de 1994 aos portugueses com residência permanente no país. Se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Redação de ex, que o não viu nem 3, que o meus naves em 4. Escadunho, a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Lutreiros são privativos de brasileiro natos cargos E de presidente e vice-presidente da República, de presidente da Câmara dos Deputados, de presidente do Senado Federal, de ministro do Supremo Tribunal Federal, da carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas, de ministro de Estado da Defesa. Pela emenda constitucional, pela Constituição do ano 23 de 999 será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Redação dada pela emenda constitucional número 23 de 2023. Fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem a pátria. Redação dada pela emenda constitucional número 29 de 2023. Redação dada pela emenda constitucional número 23 de 2023. Revogado. Redação dada pela emenda constitucional número 23 de 2023. Revogada. Renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso do esvoado deste artigo, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei, incluído pela emenda. Ao que 13 a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Tricolução, símbolos da República Federativa do Brasil, a bandeira, o hino, as armas e o selo nacional. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. De 1999 lei vitral 3 Poste 1999 de 2023 pela emenda constitucional, pela vida de atituação de 2023 de 2023 de 2023 de 2023 Triboro dada pela emenda constitucional
constitucional. Número 3 de contidos no institucional. Número 3 de tão de 2023 de 2023. Rigor dada pela emenda constitucional. Número 3 de contidos no institucional. Número 3 de tão de 2023 de 2023. 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 Dos direitos políticos, art. 14, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, 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 plebiscito e plebiscito. iniciativa popular, eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros durante o período do serviço militar obrigatório. Os conscritos são condições de elegibilidade na forma da lei. E a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, vê a filiação partidária, regulamento e a idade mínima. 35 anos para presidente e vice-presidente da república e senador. 30 anos para governador, governador de estado e do Distrito Federal. 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. 18 anos para vereador. 4 são inelegíveis, os inalistáveis e os analfabetos. O presidente da república, os governadores de estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Redação dada pela emenda constitucional no número 16, no 97, no 997, para concorrerem a outros cargos o presidente da república, os governadores de estado e do Distrito Federal. Os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. 7 são inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção do presidente da república, de governador de estado ou território do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Plebiscito, 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 plebiscito. Todo militar alistável é elegível atendidas as seguintes condições. E se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade.
Promoveu lei complementar, estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão número 4 de 94, patrão 10. E o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Eis e a ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se temerário de manifesta má-fé. Para o dolo serão realizadas concomitantemente as eleições municipais, as consultas populares sobre questões locais, aprovadas pelas câmaras municipais, encaminhadas à Justiça Eleitoral a que é 90 dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos incluído pela Emenda Constitucional número 11.1 de 2021. As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares, nos termos do 12, ocorrerão durante as campanhas eleitorais, sem utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão, incluído pela Emenda Constitucional número 11 de 2021. Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta e condenação criminal procitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do art. 15. Improbidade da administrativa nos termos do art. 3 dentário filho quarto. Artigo 17. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até o ano da data de sua vigência. Partidos políticos. Art. 17 é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: regulamento e caráter nacional. Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a este. Prestação de contas à Justiça Eleitoral. Funcionamento parlamentar de acordo com a lei. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios, e sobre sua organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Redação dada pela Emenda Constitucional número 97
dos Nusdinditários. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei. Os partidos políticos que alternativamente obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo 3% dos votos válidos distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, incluído pela emenda constitucional número 97 dos Nusdinditários, tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, incluído pela emenda constitucional número 97 dos Nusdinditários. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no SACSE. Deste artigo é assegurado o mandato e facultada a filiação sem perda do mandato a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão. Tempo de rádio e de televisão. Incluído pela emenda constitucional número 97 dos Nusdinditários. Dos Nusdinditários. Dos Nusdinditários. Dos Nusdinditários. CEP ou os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários, incluído pela emenda constitucional número 117 de 2022. O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas, deverão ser de no mínimo 30%, proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário, incluído pela emenda constitucional número 117 de 2022. Dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do fundo partidário destinados às campanhas eleitorais, os partidos políticos devem, obrigatoriamente, aplicar 30% em candidaturas de pessoas pretas e pardas nas circunscrições que melhor atendam aos interesses e às estratégias partidárias, incluído pela emenda constitucional número 3 de 20,8. Título 3 da Organização do Estado. Capítulo Da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. No Brasília é a capital federal. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. 4. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. A redação dada pela emenda constitucional 1015 de 96 ADCT. Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios
E estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Recusar a fé aos documentos públicos. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.